Boa noite. Vou logando aqui no Facebook também, tá? Caso vocês queiram deixar no cantinho aí alguma pessoa para ver. Voltei, deu uma caída no link aqui, pessoal. Boa noite, Norá. Boa noite, Bia. Vamos preparando água, pessoal. A gente vai falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu não tive tempo hoje de fazer minhas anotações, passar para o computador aqui o meu resumo, mas eu vou passar basicamente, eu já fiz os meus tópicos aqui. O livro Evangelho segundo o Espiritismo e tem o da Joana de Ângeles também, só pegar aqui, eu deixei do outro lado. De novo aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Lembrando sempre que Joana de Ângeles veio trazer, na verdade, aprofundar a psicologia através, né, das palavras de Jesus. Tentar traduzir, porque Jesus foi um grande psicólogo, né? Sempre soube adequar a sua linguagem, perceber os problemas mais íntimos das pessoas, adequar o seu recado as pessoas da época, né? A sua linguagem. Boa noite, Roberto, Débora, Priscila. Tá bom, gente. Então vamos começar aqui. O capítulo de hoje é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Como sempre, começa com algumas palavras de Jesus para depois a gente ter, né, um desdobramento do entendimento sobre isso. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matará será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. O que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo no inferno. Tá? Quando ele fala raca aqui, raca era uma expressão da época que era uma injúria, um xingamento. De uma pessoa, como se estivesse chamando a pessoa de inferior. Inclusive eles falavam isso e cuspiam para o lado, assim, como se fosse realmente desconsiderando essa pessoa. Então é aí que ele fala que todo mundo que disser alguma coisa contra o seu irmão, não fala nem fazer, né, vai virar réu. E aí eles começam os desdobramentos disso, né? Então, essas máximas primeiro começam estabelecendo que Jesus dizia, né, que o mundo era dos mansos aqui, né? Que desde o começo que ele fala aqui, ó, os bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, né? E aí começa a pergunta, né? Quando ele falou de raca e algumas outras perguntas, eles, né, indagam aqui, né? Mas então quer dizer que só com a minha palavra, né, eu já vou virar um réu, eu já vou merecer um lugar no inferno? E aí vem, né, tudo que a gente entende ali com os corpos mental, espiritual, né, o emocional e depois o físico. A palavra, ela tem um princípio. Esse princípio, ele vem normalmente, né, quando eu tenho essa maldade, é uma emoção que eu tenho lá dentro de mim, né, uma emoção ruim, é um defeito. Ou seja, eu já tenho isso dentro da minha consciência, né? E isso influencia, daí ele fala até aqui, ó. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade, né? Para merecer tanta reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens. Ou seja, eu estou só expressando, né, um sentimento que é contrário à lei de Deus, que já existe dentro de mim. Então não é bem que só a palavra é só uma expressão de uma coisa muito errada que já existe dentro de mim. E isso eu vou ser punido, como a gente sabe, né? Como fala a lei do, né? Sempre lembrando que Deus está na nossa consciência. Então, em alguns momentos a gente é mal educado, usa palavras inadequadas, e quantas vezes depois a gente não vai dormir e fica pensando nisso, né?
Ou seja, essa é a punição. Não é que alguém vem te prender, não é um réu de tribunal, do nosso tribunal, é o tribunal da consciência, né? E aí ele vem, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E aí a gente começa a não entender, mas os mansos possuirão da terra, então aí as pessoas podem interpretar, né, que os mansos, a terra seria essa terra física, assim, que os mansos algum dia possuirão, e algum dia possuirão, mas na verdade ele estava falando que, né, o que ele recomenda é que não se dê, né, a terra física aqui, né, a principal importância. Se fala do mundo espiritual. E quando você dá importância a esse mundo espiritual, você vai evoluindo, e o que acontece com a evolução, com a lei do progresso, as pessoas más que, através do egoísmo, acumulam riquezas e deixam pessoas ali sofrendo, com menos dinheiro, essas pessoas elas tendem a migrar para outros mundos, ou voltar para o mundo de provas e expiações, quando a gente já tiver uma regeneração, ou até um mundo primitivo. Então, conforme o mundo for progredindo, aquele que for manso, ele progride junto com esse mundo, e nesse mundo vai sumir esse egoísmo. Então, mesmo na terra física, não só na espiritual, quando a gente sabe, quando a gente é manso, quando a gente vai para o lado espiritual, sim, vamos ser lá a gente vai ter as nossas recompensas, mas aqui mesmo no mundo físico, conforme você for sendo manso, você progride junto, né, com o mundo, e essas pessoas egoístas vão ter que continuar aprendendo nos mundos um pouco mais duros, né, com energias mais densas, com pessoas egoístas, que na verdade, quando a gente é egoísta, é uma escolha que a gente faz. Quando eu sou egoísta, eu escolho viver uma realidade egoísta. Então, Deus propõe para mim essa realidade egoísta para que eu continue experimentando ela até que eu mude de ideia. Mas a lei do progresso vai me levar para um mundo onde eu, manso, não vou ter problema, não vou ser privado de bens materiais como eu sou hoje. É só ser resignado. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Aqui, ó, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, tá vendo? O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz, pela expulsão dos maus, né? Na verdade, parece até que a gente está simplesmente expulsando os maus, mas não é um processo seletivo natural. A pessoa escolhe, né? E não é, na verdade, Jesus sempre trabalha, tanto que ele nasceu entre os hebreus, como se fala no A Caminho da Luz, porque os hebreus eram um mundo que veio, né, de Capela, dos antigos, de moradores de outros mundos. Nesse processo evolutivo, era o que tinha mais pecado, era o que mais devia. Ele nasceu justamente entre eles, exatamente por isso. Então, na verdade, não é que Deus quer... A gente não rotula aqui simplesmente os maus. Deus está tentando trabalhar para recuperar essas pessoas. Tanto que agora, nessa parte de fase de transição, fica tão confuso, porque é uma última oportunidade para muita gente. E o trabalho é para recuperar eles. Mas... se a escolha deles for ir para um outro mundo de provas e expiações, quando esse aqui já foi a regeneração, ou ir para um mundo primitivo, livre-arbítrio é uma das leis de Deus. Então, isso é respeitado. E aí, depois, instruções dos Espíritos. Ele fala da afabilidade e doçura. Aqui, né, ele fala que a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que são sua manifestação. Ou seja, quando eu sou benevolente, né, com os próximos, ou quando eu tenho esse sentimento dentro de mim, né, fruto do amor ao próximo, isso vai produzir afabilidade e doçura. Ou seja, aí eu expresso isso sendo afável e doce. Então sempre tem esse raciocínio. Quando existe, né, essa afabilidade dentro de mim, eu expresso isso. Só que o que ele chama muita atenção? A expressão no mundo físico é ser afável, é ser doce. Mas o que ele chama atenção aqui é que muita gente expressa isso sem ter isso internamente. E aí o que acontece, né? O que acontece são aqueles personagens que a gente muito veste, né? Quando vai para a igreja põe um, quando vai, né, para o jogo de futebol põe outro, quando vai sair com os amigos põe outro, e lá você é afável com algumas pessoas, mas uma coisa que ele chama muita atenção aqui, que é muito interessante, que é recorrente, não é que é interessante, é triste, na verdade, que a gente faz muito, é que muitas vezes a gente tem muito orgulho, né? Um orgulho muito forte, uma vaidade muito forte, então a gente acha que a gente sempre tem que estar acima dos outros. Só que, por exemplo, eu frequento o meu trabalho, lá no meu trabalho eu sou encarregado de alguém, eu tenho um chefe. E esse chefe,
não me trata assim do jeito que eu, dentro da minha vaidade, do meu orgulho, acho que deveria ser tratado. E eu fico engolindo sapo, e lá eu sou afável, lá eu sou doce com o meu chefe, porque eu tenho interesse, eu boto o meu personagem, afável e doce. Só que no fundo eu sou orgulhoso, no fundo eu sou vaidoso. Aí eu vou para casa e quem é que sofre? Minha esposa, meus filhos, né? Ou então se eu tenho alguém abaixo de mim dentro da empresa, essa pessoa vai sofrer, porque tudo aquilo lá que eu engoli, eu vou soltar ali para fora, porque eu fiquei o dia inteiro com aquele personagem, e sempre quando a gente, isso é até uma questão energética, no livro do Mãos de Luz, conta muito, de uma forma muito legal, eu só acho que, se eu não me engano, no Wagner também fala, o Wagner Borges, eu não lembro agora, Vanderlei Oliveira tem também, mas quando a gente põe esse personagem, você imagina que você energeticamente está tentando ter uma reação, né? E sabe quando você fica engasgado, né? Quando você fala, nossa, eu queria falar aquilo e não falei. Então você energeticamente está querendo botar aquilo que é você para fora, mas você também faz uma força contra aqui para bloquear isso, porque você está com um personagem. E isso cansa. Isso cansa. Você vai passar o dia inteiro segurando. Chega em casa, você tá à vontade ali, a sua esposa, seu filho mesmo, né? E aí até ele fala o seguinte, olha que interessante. Sua vaidade se satisfaz com o poder de dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderíamos acrescentar com mais razão, e sou detestado, né? Porque justamente as pessoas que te amam, que te dão mais respeito, são essas que a gente vai destratar, né? Essa que a gente destrata, a pessoa que mais dá sentido para a nossa vida, e aí a gente acaba se arrependendo, né? Com certeza depois que desencarna. E aqui, ó, e ele termina essa parte. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus, né? Então, tudo isso que a gente tenta não transparecer, isso fala quando conforme a gente for evoluindo nos mundos, vai começar a ter comunicação mais telepática, você vê que às vezes você enxerga alguma coisa de aura, vai ficar cada vez mais evidente essa verdade. E por isso que é até uma proteção pra gente, que a gente não tenha uma clarividência tão normal assim entre as pessoas, porque a gente passaria vergonha se alguém, né, em muitos casos, entrasse nos nossos pensamentos, pudesse ver, né, através da nossa aura o que a gente está sentindo quando a gente está engolindo aquele sapo, né, no trabalho, você está, né, querendo retrucar aquele, né, ia ser um monte de raiozinho saindo, um vermelhinho ali, né, não ia ser muito legal. Então você vê que isso vai vindo, né, a gente vai sendo exposto aos poucos quando a gente tem condição para isso. E aí ele fala da paciência. Ele começa falando da dor, né, que a dor é uma bênção, né, para os eleitos. Então, nesse mundo a gente passa assim, né, por muitos momentos de dor, a gente tem que ser resignado, etc. E faz parte do processo de evolução, porque quando a gente veio para cá, para o mundo de provas e expiações, é para passar por provas, é para passar por expiações. Por quê? Porque temos defeitos. Essas provas, essas expiações, a gente lá no mundo espiritual muitas vezes entendeu o que é certo, etc. Entrou na parte, vamos dizer, racional, né? Qual que é a lei de Deus, qual que é a lei do progresso, que nem quando a gente lê o livro dos Espíritos, mas aí tem que botar na prática, né? Porque o que Jesus veio fazer aqui? Veio botar na prática a lei e veio mostrar pra gente, dá para seguir a lei de Deus andando entre os homens, sendo agredido, né? Sendo xingado, com as pessoas tendo dúvida, isso eles ressaltam, né, em partes aí né, que a gente às vezes fica se vitimizando, mas comigo, mas e Jesus, né? Jesus foi crucificado, fizeram de tudo com Jesus, então quem sou eu, né? E ele não tinha pecado, e quem somos nós aí para duvidar, né? Para achar que, né, somos vítimas. E aí ele fala o seguinte: sedes pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Aqui que é interessante, tá? Realmente é difícil, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Olha que... E é difícil, né? A gente, às vezes, como eu falei, aqueles reflexos automáticos, às vezes passa de encarnação para encarnação espíritos, né?
que se encontram e não se bicam, assim, não sabe nem porquê, né? Graças a Deus esqueceu, porque se lembrasse ia ficar muito mais complicado. Até a gente fala, né, o porquê de esquecer, porque a gente tem que mudar o interior, o sentimento, né, a consciência ali, né, uma mudança interna e não com uma pessoa específica, não pode ser mecânica. Então, você perdoar é uma das maiores caridades que existe. Aí no livro da Joana de Anjos até chama paz, né? A paciência de ciência da paz, né? Porque quando eu tenho paciência, olha, a paciência me leva aqui a dois outros pontos que ele fala, a tal da resignação e também da obediência da lei de Deus. Então, por exemplo, eu ainda não estou pronto. Não somos aqui, não vamos tentar dizer que somos Jesus aqui, né? Chegamos nesse ponto. Não dá. A gente não está lá ainda. Mas com paciência, se a gente tiver paciência, a gente consegue ser resignado e suportar, né, e controlar, né, algumas vontades que a gente tem, e com resignação, por exemplo, não ser agressivo, não se revoltar contra alguma dor que a gente tem que passar por ainda. Por exemplo, eu tenho que conviver com uma pessoa muito difícil. Essa pessoa é próxima e não tem jeito. É um filho, uma mãe, a gente em encarnações diferentes aí a gente acabou, né, tendo alguns problemas e agora a gente volta a conviver para tentar recuperar isso. E essa convivência é muito difícil. E a gente tem que ser resignado. Tem que ser resignado, tá? E como é que a gente faz isso? Tendo paciência. Porque ainda não é inerente dentro de nós aquele amor caridoso que Jesus tinha. Ele era naturalmente, não precisava ser resignado. Ele era naturalmente, ele tinha amor por aquele espírito doente. A gente ainda não consegue ter amor por aquele espírito doente. Então a gente tem que controlar esses nossos maus sentimentos e sermos resignados. Tá? Então, com paciência, a gente consegue fazer isso. Tá? Aqui, daí ele coloca aqui: é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Aí a perspectiva, né, gente? É como quando a gente vê um jornal, assim, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do condomínio, né? Vamos dizer que a gente mora num condomínio de prédio, tem um monte de gente morando junto e sempre tem alguém fazendo alguma gentileza pro outro, né? Abre uma porta, etc. Mas se alguém briga, né? É sempre aquilo que chama atenção. Aquele é o assunto de todo mundo. Nenhuma das gentilezas é. Então, esses pontos de vista, às vezes acontece uma coisinha errada na nossa vida, mas, pô, tava tudo bem, tô com saúde, tô bem, tô trabalhando, né, tenho comida todo dia na mesa. Aí dá uma coisinha errada, aquilo vira, né, o foco da minha mente. Eu fico o dia inteiro pensando naquilo. E aquilo me adoece. Aquilo faz com que o obsessor se aproxime de mim. Esse tipo de sentimento egoísta, às vezes ele vai falar um pouco mais da cólera, né, também. Isso, né, vai atrair espíritos que têm o mesmo tipo de vibração, o mesmo tipo de sentimento. Aí a gente culpa o obsessor é maldoso. Não, o obsessor, ele é atraído pelo tipo de pensamento que eu tenho. Né? Como eu falo, se estivéssemos dois encarnados, seríamos ótimos amigos, muito provavelmente. E aí, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado, e fortalecei-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Ou seja, Deus não tinha o que espiar e passou pelo que passou por nós. Ele veio para o mundo de provas e expiações e só disse a verdade. E a verdade no mundo de provas e expiações, a verdade, a lei de Deus, incomoda muito. Porque a lei de Deus tira o poder da mão dos poderosos, né? Dá liberdade às pessoas, né? Porque assim, você pode ser financeiramente superior, você pode ter uma patente, você pode ser rei, falar que tem sangue azul, mas na lei de Deus é todo mundo igual. E muito provavelmente aquele seu servo ele vai estar muito melhor que você. E o caminho não é te servindo, é servindo a Deus. Olha, se você liberta a pessoa, você dá poder para ela, né? E ao mesmo tempo dá responsabilidade, né? Tem que se portar como tal. Aí ele fala da obediência e a resignação. E aí vem aqueles dois pontos. A obediência é o consentimento da razão. Então, eu obedeço através da razão, eu percebo o que é certo e eu vou, por consentimento, seguir o que é certo.
Então eu vou lá no livro dos Espíritos, leio lá nas leis morais, as 10 leis, né, a lei natural, as 10 leis no livro dos Espíritos, entendo qual que é o caminho de Deus e pela razão eu vou conceder e vou seguir aquele caminho. E aí a resignação é o consentimento do coração. E aí vem esse ponto que eu falei. E eu ainda não estou reformado totalmente moralmente. Existe uma pessoa na minha casa que me incomoda muito, no meu trabalho, em algum lugar assim. Mas eu sei que pro meu bem eu preciso conviver com ela e eu preciso de alguma forma, como disse no começo do capítulo, tentar ser afável com ela, tentar ser educado. Então eu vou ser resignado, né? Às vezes eu vou evitar certos, né? Eu vou aceitar aquilo no meu dia a dia, porque se eu não aceitar, eu ficar revoltado, eu não vou conseguir ser afável com essa pessoa. Então eu resigno. Eu ainda não consegui, eu não consigo amar como Jesus de uma forma natural. Então eu vou ser resignado, eu vou passar por aquilo de forma resignada. Não vou me revoltar, não vou reclamar daquela pessoa, né? E falou, não vou fazer como disse no capítulo anterior, na parte anterior, tratar ela bem, virar as costas e começar a falar mal dela. Né? Eu vou tentar ser o mais afável, o mais honesto possível com ela. E aí ele fala da nossa época, aqui nesse capítulo aqui, né, Obediência e Regeneração, que cada época é assim marcado pelo cunho da virtude ou do vício que deve salvar ou perder. Ele estava falando da época de Jesus, que lá era muito a parte, a sensualidade, o poder, né, essas coisas que eram muito da época de Jesus. E aí ele fala da nossa. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Ou seja, ficou muito claro, né? Principalmente quando a gente teve essa revolução industrial e a gente continua evoluindo. Então a gente teve um salto intelectual grande. Né? Ele fala muito do trabalho em conjunto, não de gênios, etc. Mas a moral ficou para trás. Né? Isso ficou óbvio. Por isso esse acúmulo tão grande, né? Quando a gente bomba nuclear, né? Então é egoísmo mais conhecimento científico. Né? Isso acaba causando desastre, isso acaba criando acúmulos de riqueza. Né? E aí ele fala da cólera. E ó, o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregar-vos à cólera. Aí ele fala desse sentimento da cólera, né? E das consequências dele. Primeiro, a cólera, ele até coloca aqui, o primeiro ponto da cólera é nos atacar, né? Antes dela sair de dentro da gente externar ela já está nos fazendo mal, né? Até lembrar do processo, isso é físico, tá? É estresse, etc. Cólera é sentimento de luta, é um estresse extremo. Ou seja, né, como eu já falei outras vezes, o sangue está aqui nas minhas glândulas, aqui, onde o meu sistema imune trabalha, onde minhas células são regeneradas. Eu espremo esse sangue e jogo para o braço, para a perna, para quê? Para lutar, porque eu estou encolerado. Né? Ele até começa aqui, ele coloca alguns trechos que a gente pega objetos inertes, né, que, por exemplo, coisas, e bate e quebra. Ele falou, se você se visse de longe, você ia ficar assustado e ia ficar com muita vergonha, ia achar engraçado, inclusive, dependendo do ponto que você olha. E aí, então, quando a gente desliga, ou seja, quando eu joguei sangue para o braço, para a perna, desliguei o sistema imunológico, desliguei todo o meu sistema de restauração de células. Ou seja, a gente está sempre morrendo células e nascendo células. E essas glândulas controlam isso. Desliguei esse sistema. Então, automaticamente, meus cabelos vão ficar mais brancos mais rápido, vou ter mais rugas mais cedo, né? Vou envelhecer mais cedo, então já estou me fazendo mal. Fora outros problemas cardíacos, etc. O segundo ponto aí que ele coloca, quando eu deixo a cólera sempre naturalmente tomar conta de mim e não faço aquela reforma, não percebo, não freio, em algum momento eu posso fazer um mal muito grande a uma pessoa que eu amo. E aí sim que vai ser aí que a cólera vai te prejudicar de verdade, porque isso vai ficar na sua consciência. Né? A gente vai desencarnar, vai, né, talvez nascer outras vezes e vai continuar com aquilo na consciência, aquela culpa. Porque no momento de cólera a gente pode ter prejudicado uma pessoa que a gente ama muito. Né? Então ele chama atenção para isso. Um último ponto que ele coloca aqui, que daí é uma Hahnemann, Paris, 1863, tá? Então já é uma mensagem de um espírito, né? E aí ele coloca aí a responsabilidade.
O homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Ou seja, por orgulho a gente não assume, né, essa culpa, por exemplo, por ter se encolerado, e aí às vezes, né, entrar num estado colérico, né, então, e às vezes vai colocar a culpa, é porque o dia inteiro eu tenho que aguentar o meu chefe no trabalho, é porque eu nasci com essa deficiência. Então ele fala muito aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Independente de um corpo, ele coloca aqui, né, lipídico, um corpo de um obeso, um corpo de um magro, um corpo de uma pessoa com uma deficiência ou outra, não é o corpo que determina a cólera. A cólera já está lá. O que acontece é quando a pessoa tem um corpo mais fragilizado, essa cólera vai ficar normalmente dentro dela, ela não vai conseguir externar. Agora, quando essa pessoa tem um pouco mais de saúde, mas tem cólera, ela vai externar isso e vai ser agressiva com os outros. Então, nunca colocar a culpa da cólera em situações, em algum tipo de deficiência, ou seja, colocar em Deus, né? Deus foi injusto, colocou alguém na minha vida, ou me criou com essa deficiência e por isso eu tenho esse tipo de sentimento. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Ou seja, então, se a gente não tivesse a autonomia de progredir, a hora que fosse, que bem fosse, aquela lei, né, que Deus escreveu, a lei do progresso, que está lá no livro dos Espíritos, né, não é que Deus escreveu, que os Espíritos escreveram, ela não faria sentido. Deus não seria justo, bom, porque assim, ele me dá o livre-arbítrio, mas eu não consigo melhorar quando eu resolvo, ou seja, tudo depende da gente. Então, sempre que a gente se vitimiza por algum motivo, a gente está fugindo, na verdade, da responsabilidade. E é através da responsabilidade que a gente realmente consegue exercer o livre-arbítrio, né? Então, ao mesmo tempo assumindo a culpa, mas também tomando as rédeas. Porque assim, eu sou culpado, mas o que eu tenho que fazer para mudar? E, segundo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a hora que eu quiser eu mudo. É só eu mudar a minha atitude. Tá? Então eu vou pedir para vocês pegarem um copo d'água. Esse foi o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fala muito da paciência, da resignação, né, da obediência, né, e também sobre a cólera, que seria, vamos dizer, ao invés de eu ser paciente, eu me revoltar, e aí eu entro nesse estado de cólera, né? Seria, ou seja, se eu não conseguir seguir esses sentimentos aí, esses comportamentos básicos, eu vou ficar revoltado, eu vou ter cólera. Eu vou pedir para vocês aí se acalmarem, pegarem um copinho d'água, tá? Que a gente vai para nossa vibração. Se alguém colocou algum nome aqui? Não. Tá bom. Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. Para vocês relaxarem. Sentirem o peso do corpo de vocês sobre a cadeira, sobre o sofá. Vai fechando os olhos. Vai trazendo toda a sua atenção lá para o seu chakra cardíaco, para o seu coração. Eu vou pedir para você trazer, enquanto você presta atenção aí no seu cardíaco, você vai puxar o ar e vai sentir como se ele estivesse entrando pelo seu coração, pelo seu cardíaco, tomando conta de todo o seu corpo. Essas são as boas energias. E qualquer estresse, mau pensamento, vai saindo conforme você expira. Vamos fazer uma respiração assim, pelo cardíaco, soltando todo estresse, todo mau pensamento. Eu vou pedir agora para você mentalizar o seu mentor espiritual, seu guia,
anjo da guarda, chama ele à sua presença. A gente vai cumprimentando toda a equipe, médicos, técnicos, essa equipe que nos ampara, criando portais aí na casa de vocês, conectado com as nossas lives, ajudando na vibração de cada irmão, para cada irmão. Seu mentor vai se aproximando e ele vai direcionando sobre o topo de suas cabeças essa energia que vem do alto, ela que vem hoje, uma luz dourada, vai entrando pelo seu chakra coronário lá no topo da cabeça, vai acelerando e botando para rodar aí o seu chakra frontal na sua testa, entre seus olhos, seu chakra laríngeo ali na garganta, seu chakra cardíaco na luz verde e rosa, seu chakra gástrico, uma cor amarela e verde, seu chakra esplênico ali no baço, de uma cor amarela, e dali vai se espalhando por todo o seu corpo essa energia que foi descendo, tomando conta dos braços, das pernas. Você vai sentindo essa energia se expandindo, você vai sentindo que vai sendo desfeito qualquer tipo de estresse, um problema de relacionamento durante o seu dia. Esse acúmulo energético vai se desfazendo, você vai se desligando, você vai se sentindo aliviado, você vai perdoando. Perdoa. Hoje a mensagem também foi sobre perdão. Então qualquer tipo de sentimento, você vai entendendo que esse irmão estava ali para despertar um mal, algum mal que existe dentro de você, para que você percebesse e começasse a reformar. Então você perdoa, porque ele foi uma ferramenta de Deus. Aliviados, vamos expandindo essa energia para o campo mental, vai limpando formas, miasmas, pensamentos, vai desconectando você desses momentos mais estressantes, trazendo você aqui para perto de Jesus. Eu vou pedir para vocês irem visualizando a Jesus, a Maria, a imagem que você mais se tem afinidade. Pode imaginar ele bem perto de você aí, porque na dimensão aí que a gente está, mais do mental, eles estão perto, não é um espírito que está lá no alto, longe. Imagina aí bem pertinho, te acolhendo. Enquanto isso, vou tomando conta da casa de vocês, plasmando uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3, subindo as laterais em aço em 1, 2, 3. O teto também vai sendo fechado com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Apartamentos, mais uma plataforma de aço ao invés da cúpula em 1, 2, 3. Água crística nas portas e janelas. Vai entrando um vento solar, limpando sua casa, formas, miasmas, pensamentos. Aquele portal que foi aberto no início. Caso a espiritualidade ache que seja adequado e possa nos auxiliar, vamos auxiliando também com a nossa força mental e pedindo para que encaminhe esse irmão para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Dali eles vão recebendo água, comida, vão sendo colocados em macas, paramentados em branco, vão sendo cuidados. E nós aqui, enquanto isso, vamos agradecendo pelo passe, pela energia recebida, e vamos devolvendo em vibrações com essa energia que se expande para todo o nosso bairro, essa luz dourada que desceu sobre nós vai se expandindo por toda essa cidade, por todo esse país. Quando nos demos conta,
no tempo de um pensamento, ela toma conta de outros continentes. Enxergamos do alto esse planeta todo, tomado por uma luz dourada. Se vocês virem algum ponto escuro, aí na mentalização, mentalize ali, fortaleça essa luz dourada nesse ponto. Nós vamos aproveitando essa elevação, cumprimentando a Jesus, a Maria, e pedir para que eles nos acompanhem nessa vibração, nesse momento. Nós vamos começar vibrando para que saia essa vacina o mais rápido possível, vibrando para que muito amor desses irmãos aí, que às vezes podem ter uma vantagem política, econômica, e atrasam um pouco essa entrega. Vamos vibrando muito amor por eles, para que eles enxerguem o que tem valor de verdade. Vamos vibrando por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, esses que sustentam a existência do hominal, que somos nós. Vamos vibrando para que aumente o respeito por eles. Vamos vibrando por todos os países, em especial aqueles em dificuldade, sempre lembrando, ali na África, na Ásia, aqueles países que a gente mal sabe das estatísticas. Vamos vibrando por esses irmãozinhos. Vamos vibrando pelo nosso país, agradecendo ao mentor da nossa casa, ao mentor do nosso país, Ismael, pedindo para que ele nos acompanhe, uma vibração, para que ele se aproxime de todos os tomadores de decisão, ministros, presidente, para que eles sejam intuídos, para que tomem as melhores decisões nessa fase. Vamos vibrando por todos aqueles em leitos de hospital, em especial por aqueles que precisam de leito e não têm. Vamos vibrando pelas equipes médicas, equipes de limpeza, todas as equipes que não param de trabalhar independente da fase, que ficam expostas. Vamos vibrando por todas as instituições que de alguma forma auxiliam nesse momento, seja na parte emocional, seja na parte social, física mesmo, financeira, fortalecendo essas iniciativas e vibrando em especial pelo farol que vem aqui para tentar trazer a reconexão com o lado espiritual, para tirar esse medo, para entender o porquê isso acontece, para entender que é para o nosso melhor, que Deus é justo, e o que acontece é sempre para o progresso, para o crescimento. Vamos agradecer por esse momento, vibrar por todos os trabalhadores do farol, vibrar por todos os atendidos, pedirmos a permissão para vibrarmos por nós mesmos aqui nessa live, unidos em um só coração. Eu vou pedir para vocês sentirem isso. Percebam que existe uma corrente, tá? No momento que você mentalizar o coração, você percebe isso. E eu vou pedir agora uma vibração especial para algumas pessoas. Jorge Ganuza Júnior, ele está com muita depressão, ele precisa de uma ajuda, de amor. Na Rua Nebraska, 309, apartamento 61, São Paulo. Vamos vibrar também pela Fátima Ganuza, que eles recebam o nosso carinho, a nossa doçura, como disse Jesus, nossa afabilidade. Vamos vibrando pelo Mozart e a Cecília Prado, o casal que está internado, que sejam bem atendidos, a equipe médica também seja fortalecida. Vamos vibrando pelo Eliseu Franz, ele fez a passagem esses dias, que seja muito bem recebido. Vamos vibrando por um irmão aí, que fez a passagem também, Alexandre Utida Cortez, que tem um desligamento suave,
seja bem recebido, que ele entenda logo isso, o que está acontecendo, toda a razão. Vamos vibrando também pela Roberta Tida, que está em gestação, para que tenha força, para que seja resignada, que ainda tem uma coisa muito importante aí para acontecer. Continuar firme. Vamos agradecendo por esse momento. Vamos agradecendo ao Farol de Ismael, a toda a equipe espiritual que nos acompanhou, que sempre acompanha, a gente tem confiança. A água de vocês, bebam, que é sempre um remédio. E agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, ó Pai, cair em tentação e livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, obrigado pela companhia, pela paciência. Lembrando, a principal caridade, isso é um ponto importante, né? É ter paciência com aqueles que mais nos incomodam. Então, perdoar eles é a maior das caridades. Então, vamos ficar com isso em mente. Ter uma boa noite de sono. Se Deus quiser, ir lá para os beneditinos aprender alguma coisa e tentar reproduzir isso a hora que a gente voltar aqui para o mundo dos encarnados. Dos encarnados, né? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.